Estou de volta com o programa Nossa Tarde. Ao meu lado continua o Dr. André Solon de Carvalho, conhecido como Dr. Coluna. Está tirando as nossas dúvidas aqui sobre as dores nas costas, dores nas colunas. O senhor trouxe um exemplo de uma mini coluna, né? Eu trouxe um modelo da coluna para a gente explicar um pouquinho da anatomia e mostrar o que vem a ser aqui a hérnia de disco, o bico de papagaio, né, os osteófitos. Bico de papagaio, como que é o nome técnico disso? Osteófito. Osteófito. Isso. Bico de papagaio. Minha mãe tem, acho que 7. Ela tem uma coleção, né? Ela tem uma coleção de bicos de papagaio. Exatamente, doutor. O que a gente então, consegue aqui, ver aí? Eu tenho aqui 3 vértebras, tá? E entre uma vértebra e outra, a gente teria os discos, tá? Estaria os discos aqui. E os discos, o que vem a ser uma hérnia de disco? O disco, ele começa a migrar para a região onde tem a nossa medula, que é essa parte amarela aqui, ó, essa parte aonde tem esse canal aqui. Isso é a medula. Isso. E daqui ramifica os nervos, tá? A ramificação... Desculpa interromper o senhor. Essa medula que a gente vê aqui é a responsável por deixar as pessoas paraplégicas, tetraplégicas? Essa medula aqui que dá toda a informação, que manda a informação para os membros, para os braços, né? Que a pessoa consegue aí, com essa informação, desenvolver a caminhada, os movimentos. Então, se ela tem uma lesão, uma ruptura, isso daqui, ela perde o movimento. Certo. Tá? Então, o que acontece? A gente tem um nervo que é o nervo ciático, que a somatória dos nervos, ele forma o nervo ciático. E o disco, quando a pessoa tem um problema da coluna, esse disco ele começa a migrar. Chega a um determinado momento que ele pode pinçar, ele pode encostar nessa medula aqui, ó. Aí o que acontece? É como se a pessoa tivesse um curto-circuito da coluna. Esse nervo aqui vai mandar informação de dor para a perna. Então a pessoa começa o quê? Começa com uma dor nas costas, uma dor lombar. Muitas vezes a pessoa pensa que é rim, tá? Aí faz exame, não é rim. E aí ela começa a ter uma piora do problema. Essa piora o que é? Uma dor que começa a irradiar ou para a perna direita ou para a perna esquerda, tá? Sempre de um lado ou do outro. E a pessoa com essa dor irradiada já começa a caracterizar o quê? Um pinçamento, uma hérnia de disco lá na coluna. Olha, bem legal isso. Tá? O bico de papagaio se dá onde aí? Então, o bico de papagaio, o que é? Quando a pessoa tem aqui uma coluna que ela não está alinhada corretamente, o organismo ele é muito inteligente. Ele começa o quê? A reforçar as inserções musculares da coluna. E aqui começa a crescer uma ponta, uma espícula óssea. E essa pontinha, ela é um bico de papagaio. Ela tem um formato de um bico. E esse bico ele vai crescendo até o momento que ele comprime alguma estrutura, ou um disco, ou um músculo, ou então um nervo, e isso daí começa a dar dor. Tá? Então o que acontece? Também, igual eu estava falando, a prevenção disso é muito simples. Você tem ali uma coluna que ela está fora do seu padrão normal, se você resolver, ela não desenvolve essa espícula óssea, esse bico de papagaio. Porque o bico de papagaio, ele demora anos e anos para se desenvolver. Então, se você consegue o quê? Tirar a pressão dessa coluna, esse bico de papagaio não tem necessidade de desenvolver. E aí você consegue o quê? Prevenir. Tá? Então, você evita aí uma cirurgia, você evita um problema de dor só prevenindo. Tá? O bico de papagaio ele tem cura? O bico de papagaio, uma vez que ele está instalado, ele só consegue ser retirado cirurgicamente. Mas o que a gente faz? A gente faz um tratamento de liberação da articulação, a gente tenta aumentar o espaço entre uma vértebra e outra para a pessoa ter um conforto e não ter dor. Tá? Então, assim, uma vez instalado o bico de papagaio, só cirúrgico, mas você consegue o quê? Amenizar o problema da pessoa sem a cirurgia. Ok. No caso da minha mãe, ela tem 7. Ela reclama de dor na coluna. Não deve ser necessariamente do bico de papagaio, né? Então, no caso da sua mãe, é um caso assim, que ele é um caso muito comum. As pessoas que têm problema na coluna, que desenvolve o osteófito, que é o bico de papagaio,
ele começa a desenvolver em vários lugares. Por quê? Porque a coluna toda deve estar fora, tá desalinhada, né? Então ela desenvolveu, no caso da sua mãe, 7 bicos de papagaio, tá? E aí o que acontece? Ela já fica inviável de fazer uma cirurgia, porque não dá para você fazer 7 cirurgias, entendeu? Então o que a gente faz? A gente faz um tratamento para tirar essa pressão, tirar o que está causando, fazer um alongamento, liberar as articulações para que ela tenha um conforto já e isso não aumente, não piore o problema, porque isso daí pode chegar num momento que fique incapacitante o problema dela, ela não consiga fazer as atividades normais do dia a dia por conta da dor. Certo. Agora partindo para algumas curiosidades que nós temos aqui. Primeira, dor nas costas. Basicamente, ela é sempre a dor na coluna, porque a gente fala que está com dor na coluna, mas às vezes não é na coluna. Às vezes é alguma outra parte no corpo, nas costas, e acusa que é a coluna. Então, não só a dor nas costas, como a dor no pescoço, a dor nas pernas, a dor na cabeça. Tem muita gente que tem tontura. A gente a pessoa vai lá e fala assim, André, eu tenho labirintite. Mas você tem infecção do ouvido? Você tem infecção do labirinto? Não, não tenho. A gente vai fazer uma avaliação e descobre que o problema é na coluna Olha, cervical, né? Labirintite pode ser causada pela coluna também, não sabia. Porque a pessoa tem um diagnóstico errôneo, tá? Então ela tem um comprometimento na coluna que inerva a cabeça ou inerva a parte sanguínea, a parte de vascularização da cabeça, e a pessoa começa a ter tontura, mas não é problema do ouvido, né? Então, assim, dor nas costas é muito generalizado. A pessoa tem que fazer uma avaliação. A gente não sabe se ela tem um problema renal realmente, pode ser dor de rins, né? Se ela tem um problema cardíaco, se ela tem um problema pulmonar, entendeu? Então, assim, dor nas costas tem que ser avaliado. Tem que ser feita uma avaliação. Da avaliação vai se descobrir o problema e do problema aí cada um vai se tratar conforme o problema que for descoberto, né? Então, dor nas costas, grande parte é coluna, mas nem tudo. Certo. Eu estou olhando aqui, né, nessa pequena coluna aqui, enquanto o doutor estava falando dela, eu esqueci, eu não lembrei. Nós temos o caso do jogador Neymar que na Copa fraturou a vértebra da coluna. Seria isso aqui? Então, esses pequenininhos aqui? Ele fraturou... Terceira vértebra, se não me engano. Ele fraturou, que eu não sei realmente qual vértebra que ele fraturou, mas pelo que eu vi na televisão, ele fraturou um processo transverso, né? Que é esse ossinho aqui, ó. Então eu acredito que ele teve uma fratura aqui nessa parte aqui, que é uma fratura que não é muito grave, tá? Ela vai se consolidando. Não é caso cirúrgico, né, no caso? Depende da fratura. Cada fratura tem que se tratar, mas o dele, eu acho que ele teve uma fratura pequena e isso daí só o repouso foi suficiente para estar consolidando isso daí. Um repouso mínimo de 45 dias. Com a coluna imobilizada, no caso. Não se imobiliza a coluna, tá? Então, num caso muito grave, que a pessoa tenha ali um problema que seja uma fratura muito extensa, aí você tem que colocar pinos e parafusos, tá? E num caso, aí de instabilidade, em alguns casos pode ser usado aí um colete, tá? Mas assim, isso daí tem que ser muito bem avaliado. Cada caso é um caso. Nem todo mundo que tem dor na coluna vai sair usando colete, porque o colete ele é para problemas específicos, tá? Para problemas de lesão, de fratura. Tá? É exatamente quando você quebra um braço, uma coisa você tem que mobilizar, como não se mobiliza a coluna, como o senhor me corrigiu aqui, que eu achava que era, é para diminuir também a questão de movimento, da pessoa não movimentar tanto aquela parte fraturada, né? Então, aí a gente já começa a ir para um outro caminho. A pessoa que tem dor nas costas, muitas vezes ela usa aí ela usa um colete ou usa alguma coisa que puxe os ombros, alguma coisa que estabilize, uma cinta, né? Mas daí a pessoa vai desenvolver um outro problema. Por quê? A pessoa, quando ela tem uma dor, ela está determinada essa dor porque ela tem um problema na movimentação da coluna, tá? Ou seja, da coluna, ou seja, do ombro, ou seja, da pelvis, ela tem ali um distúrbio no movimento. E quem segura aquele movimento são os músculos.
Uma vez que você usa um colete, o colete o que ele vai fazer? Ele vai tirar o estresse muscular. Mas, por sua vez, ele também para de trabalhar, ele não faz mais força e ele vai perdendo a sua massa muscular, ela vai enfraquecendo e aí quando a pessoa tirar o colete, ela teve um problema maior. Por quê? Porque a musculatura que ela tinha antes, ela passou um período lá, um mês usando o colete, em 15 dias ela chega a perder 30% da massa muscular. E aí o que acontece? A pessoa começa a ter uma instabilidade maior. Então, assim, o colete ele tem que ser muito bem definido e indicado para um caso específico de problema na coluna. Ok. Partindo agora para mais curiosidades aqui, vamos sobre o colchão que a gente usa para dormir. Cada caso exige um tipo de colchão, ou como é que funciona? Então, colchão é uma coisa que todo mundo me pergunta, todo dia a pessoa me pergunta, André, e o colchão e o travesseiro, o que eu tenho que usar, né? O que a gente indica é o seguinte, todo colchão, ele tem a sua densidade, tá? Um colchão de densidade mais alta é um colchão mais duro, um colchão de densidade mais menor é um colchão mais macio, né? Então, assim, todo colchão, ele tem a sua tabelinha. O fabricante, ele já determina, ele já fez testes em laboratório para descobrir o quê? Qual o colchão para o melhor tamanho e peso da pessoa. Então, o que eu recomendo? Que a pessoa, quando vá comprar um colchão, peça para o vendedor do colchão, eu quero a tabelinha do colchão. Eu tenho 1,70 m de altura, 1,80 m, eu peso 80 quilos, eu peso 60 quilos, e ali ele vai na classificação e vai escolher o melhor colchão, tá? Agora, a grosso modo, o que a gente vê no consultório? Que os colchões mais rígidos um pouco, ele dão um maior conforto para a pessoa do que os mais macios, tá? Porque o colchão muito macio, a pessoa, o que acontece? A curvatura da coluna, ela fica modificada. E aí causa mais dor, entendeu? E também o outro extremo, o colchão muito duro também, ele também não deixa a curvatura natural da coluna. Ele retifica a coluna numa tal maneira que a pessoa também tem dor. Então o que acontece? Nem muito macio, nem muito duro. A pessoa tem que usar, dependendo do seu peso e altura, um colchão que classifique ali para a pessoa. Então um colchão mediano, tá? E o travesseiro? O travesseiro também é interessante. Como que a pessoa sabe o travesseiro que ela vai ter que usar? A pessoa tem que usar um travesseiro que ele não seja também muito macio, porque durante a noite ele vai amassando e ele vai fazendo com que a cabeça perca a posição melhor para a pessoa. Então o que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que deitar de lado, colocar um travesseiro na cabeça até alinhar o quê? O pescoço, a coluna tem que estar reta. Se ela tiver uma pessoa que olha atrás, a pessoa tem que ter a mesma linha da coluna, tem que ser a mesma linha do pescoço usando o travesseiro, tá? Então ele tem que cobrir toda a pessoa deitando de lado, ele tem que cobrir todo o tamanho do ombro, fazer com que a cabeça fique numa posição correta. Por quê? Porque um travesseiro muito baixo vai fazer com que a cabeça fique afundada no travesseiro, vai dar dor. Muito alto também, muito levantado, vai dar dor. Então o que é? Um travesseiro, o travesseiro ele não precisa ser um travesseiro caro, não precisa ser um travesseiro com viscoelástico, não. Um travesseiro de espuma mesmo, tá? O travesseiro mais barato que existe. Só que ele tem que preencher a altura do ombro, fazendo com que você deitado tenha a posição melhor reta do pescoço. Certo. Dormir sem travesseiro causa sérios problemas? Então, dormir sem travesseiro também não é bom, porque você já vai ficar com o pescoço automaticamente sem posicionamento, né? Então, estranho. Você teria que ter um travesseiro ali nos padrões, no tamanho do seu ombro, tá? Então, o travesseiro, ele tem que ser um travesseiro bem escolhido para a pessoa. Mais importante que até que o colchão, tá? Porque o travesseiro, ele traz mais problema do que o colchão. Olha só, a gente pensava que o colchão trazia problema, o travesseiro pode trazer mais ainda. Vou pedir a ajuda do nosso câmera aqui para a gente poder falar agora sobre postura. Tem aqui uma vassoura, doutor, para ensinar donas de casa aí para varrer na melhor parte. Pode levantar? Vamos levantar aqui para a gente ver. Postura correta para varrer. Então, Mário, o que acontece é o seguinte, a gente vê que a dona de casa,
tem muita dor na coluna por conta de quê? Por fazer atividade do dia a serviço dia, doméstico. serviço doméstico, né? Então, o que acontece com uma atividade mais simples? Muitas vezes, o varrer casa, ele machuca a coluna. Por quê? Porque ele faz um movimento rotativo e muitas vezes, ele repete muitas vezes esse movimento, tá? Então, o que acontece? Não é o peso. A pessoa está varrendo casa, mas não é o peso que vai machucar a coluna dela, no caso de limpar a casa. E sim o quê? O movimento repetitivo e o movimento numa posição ruim, que é o quê? A pessoa fica numa posição de flexão, né? Fazendo assim. E fica fazendo esse movimento. Exato. O que a gente pede para a pessoa? A pessoa não vai varrer a casa aqui assim, ó, tá? Ela Certo. tem que varrer como? Numa posição mais ereta. O máximo possível com a posição correta da coluna. E o que? O cabo fica um pouquinho mais curto. Então, as pessoas que têm aí uma atividade de estar sempre limpando, varrendo a casa, o que ela tem que fazer? Para ficar mais reta, ela tem que alongar o cabo. Então, ela pega um cano de PVC, alonga o cabo da vassoura. Por quê? Porque ela já consegue pegar aqui em cima, numa posição mais correta, tá? Certo. Então, a pessoa vai fazer o quê? Vai fazer a limpeza sem... Ó, você está vendo que eu estou varrendo aqui o seu estúdio aqui e não estou machucando minha coluna. Por quê? Porque eu não estou fazendo esse movimento de rotação aqui, ó, tá? Não estou abaixando minha coluna e ficar aqui às vezes meia hora, 1 hora, 2 horas no movimento de flexão. Então, eu estou com a coluna reta, segurando aqui numa posição que a pessoa consiga varrer a casa sem estar fazendo um movimento aqui, ó, de rotação da coluna, tá? Movimento repetitivo, né? Então, ele vai numa casa de construção ali, compra ali 50 centímetros de cano, coloca ali na ponta. Depende da altura, né, de cada pessoa. Depende da altura de cada pessoa. Mas sempre um cabo ali, você vai ter ali a vassoura ali para o maridão também estar ajudando ali na limpeza. Verdade. Agora, aquelas senhoras, aquelas donas de casa, até os homens que gostam de limpar embaixo das coisas. Vai limpar embaixo do armário, embaixo do rack, embaixo da mesa. E tem que abaixar, às vezes tem problema na coluna. Como é que faz? Então, tem coisa que a gente não consegue aí, né, robotizar, né? Então, a pessoa tem que limpar, vai arrumar uma gaveta, a gaveta é embaixo, vai limpar debaixo de uma estante, vai limpar de alguma coisa. O que a gente recomenda é que dentro do possível a pessoa senta no chão para fazer, ou então consegue um banquinho baixo. A pessoa senta no banquinho. Eu gosto muito de jardinagem. O que a pessoa faz? Arruma um banquinho baixo, arruma um tijolinho ali, uma lajota para estar sentando, alguma coisa que a pessoa consiga sentar para não ficar fazendo esforço. Se a pessoa sentou, ela já está com a coluna reta. E isso daí vai melhorar o que? A saúde da coluna ao passar do tempo. Então tá a dica aí, ó. Você gosta de limpar embaixo do armário, embaixo da estante, ou mexer com jardinagem, igual o doutor falou. Senta para lugar poder, mais baixo. Né, para não precisar ficar fazendo aquele movimento assim ou abaixando, né, com uma coisa que pode lesionar a coluna. Agora, o movimento mais dos jovens, assim, digamos. Opa, a professora vai cair. Para sentar no computador. Vou sentar aqui, fingimos que temos um computador imaginário, não deu tempo de eu buscar meu computador lá na redação. Vou sentar aqui só para demonstrar, o doutor vai me ensinar como é que eu vou sentar. Bom, computador é muito interessante a gente tá orientando a pessoa, por quê? Porque assim, o computador é uma atividade que a pessoa faz para trabalhar. Então ela fica às vezes 8 horas trabalhando sentado no seu computador, né? E aí o que acontece? Esse período todo mexendo no computador, fatalmente a pessoa vai ter problema na coluna, tá? Isso acontece também com o dentista. O dentista fica muitas horas ali trabalhando na boca da pessoa. Também ele vai ter um problema ao passar do tempo, tá? Então a gente faz orientação para dentista, para caixa de supermercado, a pessoa trabalha, né, passando a mercadoria, a gente faz orientação para a pessoa também, e a gente faz também orientação para a pessoa que trabalha no computador, tá? Primeira coisa que a pessoa tem que trabalha no computador, ela tem que ter uma boa cadeira. Por que eu digo que tem que ter uma boa cadeira? Porque as boas cadeiras, elas têm um apoio para as costas, tá? Então, assim, quanto mais... Essa minha poltrona não é indicada. Não, para você trabalhar aqui o dia inteiro no computador não é, tá? Então, você tem que ter um apoio de costa o máximo possível. Quando for escolher uma cadeira, veja se ela tem um apoio largo para as costas, tá?
Uma cadeira também, ela tem que ter o quê? Altura que regulável. Você tem que regular a sua cadeira para você, entendeu? Por quê? Porque você não vai Legal, pressionar o seu joelho aqui atrás do seu joelho. Então, o que você faria? Você abaixaria até no momento que ela desencostasse um pouco aqui, tá? Isso daí vai dar um conforto imenso para a sua perna, tá? E o apoio de braço também. Por quê? Porque na hora que você não está digitando, você está apoiando o braço. E mesmo no apoio de braço, tá? A pessoa que usa o computador, o que ela tem que fazer? Ela tem que colocar o monitor na altura dos olhos, tá? Então, se tivesse um monitor aqui, o que a gente faz? A pessoa tem um monitor que está olhando para baixo? Não. Levanta um pouco, põe um livro, coloca no suporte na altura dos olhos, tá? Certo. E aí, o que acontece? O teclado também, a gente pode fazer um trabalho ergonômico. Porque a pessoa que fica, às vezes tem aquelas gavetinhas, você já viu aquelas gavetinhas que a pessoa fica embaixo para... Isso, aquilo ali é um horror para a coluna, para o punho, a pessoa pode sofrer uma lesão, uma tendinite do punho, uma síndrome do túnel do carpo, que é um problema no punho, por conta da gavetinha que fica digitando, tá? Então, o que a gente recomenda? A gente recomenda que se puxe, que você tenha uma mesa, uma cadeira que entre debaixo da mesa. Para quê? Para você ter uma cadeira bem perto do seu corpo, uma mesa bem perto do seu corpo, um teclado que fique bem para frente e você consiga apoiar os braços em cima da mesa, tá? Aí você já está fazendo um apoio, você não está forçando o seu ombro, tá? Não está forçando o seu punho, tá? E o teclado aqui nessa posição vai te dar um conforto mais biomecânico. É isso que a gente estuda essa parte da mecânica do movimento. Então, como a pessoa ficar, sentar e se movimentar, você vai ter o quê? Um apoio de costa, um bom apoio para as pernas e um bom apoio para os braços. Isso daí resolve em grande parte os problemas de dores por postura de computador. Olha, muito legal essas dicas, doutor. Muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu volto depois dos comerciais com Calçada da Fama. Não sai daí. Espero que você tenha gostado desse bate-papo com o Dr. André Solon de Carvalho, Dr. Coluna, aqui de Guaratinguetá. Assiste a nossa reprise às 9 horas, você que chegou agora, assiste às 9, porque 10 horas tem rolando um papo hoje com a doutora Maria Antônia, psicóloga, falando sobre depressão. Eu volto já já, não sai daí.